Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui. Recapitulando no último vídeo, o que eu fiz? Eu peguei o meu arquivo CSV que eu importei no QGIS aqui, que era essa camada aqui, certo? Ó, camada aqui, que ela vem lá do meu arquivo CSV que está na pasta Downloads. Esse arquivo eu baixei lá do Sicarm, certo? Ou seja, eu baixei ele, trabalhei ele, eliminei algumas linhas de cabeçalho, deixei somente com uma linha de cabeçalho, editei as colunas de latitude e longitude, porque tinha algumas que estavam erradas, tudo certinho. Então eu editei elas, deixei bonitinho e daí importei aqui para o meu QGIS, certo? O segundo passo foi comparar a localização dessas coordenadas aqui, de uma delas especificamente, aqui. Eu comparei com o dado lá do SICAR para ver se o georreferenciamento estava correto, certo? Eu vi que estava adequado para um ponto, claro, né? Somente para uma unidade. Se eu quiser ter uma comparação melhor, tem que pegar mais unidades e comparar. Mas daí, baseado nisso, eu peguei esse resultado aqui, que já está renderizado no meu QGIS, e importei para o meu banco de dados. E agora eu tenho a minha tabela lá no banco de dados. Opa, cancelar aqui. Agora, esse resultado, vocês podem perceber aqui, ó, nessa janelinha, que ele está lá no dbname, igual Postgres, host, port, user, etc. Ou seja, ele está no meu banco de dados. Ele não está mais aqui, ó. Eu não estou mais utilizando aquele arquivo CSV, então eu posso remover essa camada aqui. E eu posso agora trabalhar em cima dessa tabela aqui, ó, já dentro do meu banco de dados. Um campo interessante de trabalhar seria esse aqui, ó, capacidade. Porque a capacidade é a capacidade dele em toneladas, certo? Só que acontece, se eu posiciono o meu... Deixa eu repetir aqui, só que eu acho que foi muito rápido, né? Então, deixa eu centralizar aqui minha camada. Se eu abrir com a tabela de atributos, eu clico o botão direito, abrir tabela de atributos, certo? Essa é a minha tabela de atributos do dado. Se eu navegar pelo cabeçalho, ó, eu coloco aqui, ó, posiciono o mouse, ele vai dar pk int for, ou seja, essa coluna é do tipo inteiro. CDA, essa coluna é varchar, ou seja, é uma coluna de caracteres. Armazenador, varchar. Endereço, varchar. Município, varchar. UF, varchar. E assim sucessivamente. Telefone, varchar. Quando eu chego em capacidade, ela também é varchar. Só que acontece, por mais que seja que para o computador, que para o meu banco de dados, ele interprete que isso aqui é um varchar, eu como usuário sei que essa coluna aqui, assim como a coluna latitude, assim como a coluna longitude, são do tipo número, ou seja, essas três colunas aqui, ó, elas são colunas que trazem para mim informações de números, certo? Ou seja, que eu tenho a capacidade em toneladas e são números inteiros. Aqui eu tenho a latitude e elas são números decimais, beleza? Isso que acontece, na hora que eu importei no banco de giz, ele definiu que é tudo varchar. Então o que eu vou fazer? Eu vou editar isso aqui, adicionar três colunas novas, convertendo isso aqui para inteiro, isso aqui para decimal e isso aqui também para decimal, beleza? Então eu clico aqui, ó, alternar modo de edição. Eu clico nessa janelinha aqui, abrir calculadora de campo. Eu vou criar um novo campo, vou colocar capacidade, underline T. Ou seja, não vou criar o mesmo nome, porque já existe um capacidade entre parênteses T aqui. Capacidade T. Qual que é o tipo desse campo? Ele é inteiro, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa coluna aqui, ó, que eu consigo localizar aqui, ó, campos e valores, e eu vou inserir ela aqui. Ó, o que ele vai fazer? Eu estou criando uma coluna nova que vai aparecer aqui, com o nome capacidade underline T, do tipo inteiro. E o que eu estou fazendo? Eu estou falando para essa coluna nova o seguinte: leia essa coluna aqui. O QGIS já entende que ele tem que ler esse texto que está aqui na coluna capacidade. E por mais que ele seja varchar, como estou criando um campo do tipo inteiro, ele já vai fazer a conversão direto para inteiro, certo? Então eu dou um OK aqui, e aqui ele criou uma coluna nova. Se eu posiciono o mouse, ó, int 2. Ó, eu posso observar que aqui, ó, capacidade T está varchar, e aqui a capacidade T está do tipo inteiro, beleza? E agora eu repito o processo para latitude e longitude. Clico aqui. Eu vou criar uma coluna chamada lat. O número não é mais inteiro. Deixa eu localizar aqui, ó, número decimal. Mesma coisa, eu localizo aqui o campo latitude.
latitude, ok. Ó, ele criou aqui e repito para longitude. De longitude, decimal, campos e valores aqui, e agora eu pego o campo de longitude. Ok. Salvo as minhas alterações. Vejo se não deu algum erro. Opa, teve um errozinho aqui. Deixa eu verificar se ele vai permitir salvar ou não. Mostrar mais. Ah, entendi, ó. Small int. Aqui foi um erro meu. O seguinte. A hora que eu salvei o inteiro, eu coloquei int 16 lá. Então ele não aceitou, porque o tamanho, a quantidade de caracteres não foi aceita nesse caso aqui. Então eu tenho que pegar outro formato de inteiro. Deixa eu abrir novamente a tabela de atributos. Vou fechar o erro aqui, né? Claro, para não ter problema. Vou abrir a tabela de atributos. Vou remover essa coluna aqui que eu recém criei, ó. Ela está int 2 aqui, podem perceber, né? Então, nesse tamanho, nesse formato int 2, ela não permite gravar essa quantidade de caracteres aqui. Então, eu vou remover essa coluna aqui que eu recém criei, ó. Excluir campo. Seleciono capacidade underline T, ok. Agora eu vou repetir o processo, criar novamente a underline T, só que em vez de small int, eu vou pegar aqui, ó, 32 bit. E pego aqui, que daí a quantidade de caracteres de números mesmo que tem dentro aqui, ó, 9320, essa quantidade de caracteres vai caber dentro desse formato aqui de 32 bits, beleza? Ok, e aqui, ó. Então eu tenho a coluna capacidade int4, que é inteiro, longe, que é real, é float, porque eu criei uma coluna do tipo decimal real, e latitude também float. Então eu vou tentar novamente salvar, ver se não vai aparecer nenhum erro aqui para mim. Beleza, salvou perfeitamente. Agora eu não preciso dessas três colunas aqui, ó, certo? Então eu vou excluir, que são as colunas anteriores. Capacidade, entre parênteses T, latitude e longitude. Ok. Salvo novamente aqui, visualizando se não vai aparecer nenhum erro. E fecho. Beleza? Agora eu tenho as minhas colunas aqui em formato numérico adequado, ou seja, a coluna que tem a capacidade, eu consigo trabalhar ela, fazer um estilo de gradiente, aplicar um raio, alguma coisa assim. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui e até o próximo vídeo.